Caminhada do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Com grande satisfação, mais uma vez, estamos com a nossa irmã Sônia Campos, trabalhadora aqui do Amor e Humildade do Apóstolo, que irá nos brindar nesta manhã um tema muito excelente para a nossa reflexão. A lei de igualdade. Com a palavra, nossa querida irmã. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Chambarelli. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Nós somos iguais? Ou nós somos diferentes? Do ponto de vista físico. No físico, diferente. A gente tem muitas diferenças. Nós crescemos ouvindo que todos são iguais perante a lei, a minha formação original em direito. Todos são iguais perante as leis de Deus. Não é? Mas quando a gente olha, por exemplo, a plateia plena aqui da nossa casa espírita, a gente vê uma diversidade de tipos humanos. O que a gente vê é a diferença. Diferença etária, diferença étnica, diferença de formato, altura, largura, peso, não é? Diferença de personalidade, porque nós sabemos que a nossa individualidade, é pleonástico isso, né? Ela é una, a minha identidade é só minha, mas ela é construída com todas as personalidades que eu vim adquirindo ao longo da minha jornada. Para cada nova reencarnação, cria-se uma nova personalidade que é fruto do meio que eu vivo, do país, da língua, do tipo de família, de conhecimento. Daí vem tanta diversidade. Então nós temos uma infinidade de tipos humanos, diferentes nos mais variados aspectos. Físicos, financeiros, sociais, culturais. Há pessoas que são analfabetas, outras que estudaram um pouquinho, outras que estudaram bastante e umas que estudaram demais. Nós temos aqui na Casa Espírita do analfabeto ao pós-doutor, né? Porém, na essência, nós somos iguais. O livro dos Espíritos, na terceira parte, ele é composto pelas leis morais, que são aquelas leis que ditam, que servem de baliza ao que seria o nosso comportamento ideal como seres, né? A partir do exemplo da vida de Jesus, se extrai dali do Evangelho essas leis morais que os Espíritos capitulam nessa terceira parte do livro dos Espíritos. E a lei da igualdade diz o seguinte: todos são iguais perante Deus. Mas então, por que Deus permite tanta diferença? Por que há tanta diversidade das riquezas? E o livro dos Espíritos nos esclarece. Há diversidade porque o homem produz essa diversidade. Todos somos criados simples e ignorantes, mas não na mesma época, porque Deus cria incessantemente. Além disso, tudo depende da nossa vontade, que o livro dos Espíritos diz: a vontade é o livre-arbítrio posto em ação, é o empenho com que eu executo as minhas tarefas, com que eu faço as minhas escolhas, e isso vai me tornar, não diferente, singular. Então, mais do que diferentes, nós somos singulares, mas a lei é única. A evolução, né, a perfectibilidade, o final dessa jornada, chegarmos lá como espíritos perfeitos, é a meta de todos nós, mas a velocidade é diversa. Você pode ser mais veloz, eu posso ser mais lenta, o irmão pode ter uma velocidade intermediária. Tudo depende do empenho, do esforço que eu aplico para me tornar melhor hoje do que eu era ontem, fazendo aquele exercício toda noite que Santo Agostinho recomenda lá. Toda noite, ao botar a cabeça no travesseiro, eu devo me perguntar: hoje eu fui o melhor que eu pude ser? Ah, fui, então nisso eu vou continuar. Não fui, vou modificar o meu comportamento. Então, essa singularidade vai criando diferentes aptidões ao longo da jornada, que é outra diferença, desigualdade das aptidões. A gente vê aí na internet esses casos assombrosos de crianças muito pequenas que são prodígios na música, no canto, na literatura, nas artes. De onde vem essa aptidão? Né? Somente a reencarnação explica essa aptidão, porque Deus não concederia dons
para uns em detrimento de outros, né? Todos somos iguais perante a criação. Outra diferença, as desigualdades sociais. O Livro dos Espíritos esclarece, criada pelo homem. Porém, ele faz o alerta. Se você é mais poderoso, em razão do poder político, do poder econômico, você tem mais responsabilidade na distribuição desses recursos e no emprego deles para o benefício de todos. E usa até uma expressão muito forte. E aqueles poderosos que usam o seu poder para oprimir os demais, para ter um proveito próprio em detrimento daqueles. E o Livro dos Espíritos diz que esses espíritos merecem um anátema, que é uma repreensão, seria assim uma chamada de atenção muito forte. Essa expressão era utilizada na Igreja Católica como sinônimo de excomunhão. Então, é uma penalidade severa para quem faz mau uso dos recursos. Ainda com relação às riquezas, diz, olha, em função das aptidões ou em função de desvio de comportamento, riquezas se acumulam e às vezes caem de graça no colo de merdeiro, para que ele tenha a oportunidade de fazer o bem com esses recursos, em seu nome e daquele antepassado que acumulou indevidamente. Além disso, há outra desigualdade, uma das últimas tratadas no Livro dos Espíritos, que é a desigualdade ali mencionada de sexo. Na linguagem cotidiana de hoje nós diríamos desigualdade de gênero. E a gente vê aí dos anos 60 para cá um movimento feminista, né, criando uma série de conflitos. Nós que somos espíritas, nós sabemos que não temos certeza se fomos ocupantes do mesmo gênero na última encarnação ou nas últimas. Então eu, Sônia, não posso garantir que eu tenha sido Ana e Maria e Joana. Eu posso ter sido Pedro, depois Joana, antes Maria. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade de expiações, de provas que eu tenho. Então, a gente não pode perder de perspectiva que o mais importante é a essência, que é espiritual, que o espírito não tem gênero, não tem sexo nessa concepção que nós temos. Há diferença do ponto de vista orgânico. Se eu colocar um jovem e uma garota de 20 anos, com a mesma estatura e peso, e pedir uma tarefa que implique em explosão muscular, ele vai se sair melhor, né? Testosterona que faz isso. Se houver uma prova para suportar a dor, quem é que vai suportar mais dor antes de desmaiar? É a moça. As mulheres têm essa capacidade em função da necessidade a que são expostas, em função do parto, da maternidade. Então a providência divina é muito sábia e muitas vezes nos concede oportunidade de sermos diferentes na atuação física para mantermos a igualdade da nossa essência, que é espiritual. Então, nós somos indivíduos criados por Deus, todos simples e ignorantes, iguais na essência, peculiares no nosso desenvolvimento espiritual e diferentes, muito diferentes, na apresentação física, que a gente sabe que é só uma roupagem. Agradeço a irmã, sabemos que tudo isso está dentro de um complexo, né, de ações e reações, né, da meritocracia, daquilo que nós plantamos e colhemos, né, que também tem igualdade e desigualdades, né, mas que Deus não erra nunca e que nós temos muito ainda a aprender pela frente. Com certeza. Obrigado pelas suas sábias palavras, suas reflexões, que nós possamos refletir sobre o uso dessa lei de igualdade, bem como as demais leis morais, né, para que nosso espírito se liberte e não se aprisione mais em sofrimento, né, mas sim em alegria e iluminação. Isso mesmo. Obrigado, irmã, e até a próxima semana. Até a próxima. Na Era do Espírito.